Privatização de escolas no país, em especial na cidade de São Paulo. Vamos aqui conversar um pouquinho desse assunto? Gente, é assustador a forma que muitas vezes as pessoas entendem, compreendem a educação. Nós estamos passando aqui por São Paulo uma situação onde começa a acelerar o processo de privatização das escolas públicas. A vergonha é tão grande que aqui em São Paulo tem se mudado o nome, falado que é sistema porteira fechada, uns papo furado que não tem nada a ver, que significa você entregar a escola pública a uma ONG, alguma entidade para tomar conta nas escolas. Nós temos aqui já uma escola, nós temos, na verdade, várias 6, né, que são creches parceiras, que é algo crítico, né? A gente questiona bastante a qualidade desse tipo de serviço. Agora nós vamos entrar nas EMEFs, as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, e é uma tendência que tende a correr aos lugares onde nós temos a direita no poder. Essa displicência com a escola pública. Então, agora, a partir do ano que vem, 3 novas escolas deverão entrar nesse regime privatizado, que eles estão dando o nome, como eu falei, porque é vergonhoso. Nós sabemos que privatização cai a qualidade, está aí a Enel aqui em São Paulo, onde nós somos reféns. Antigamente, quando parava a energia elétrica aqui, demorava às vezes meia hora, 1 hora, 2, 3 horas no máximo para você retornar a energia elétrica em dias de tempestade, ventania, etc. E nós estamos tendo situações que às vezes levam até quase 1 semana para restabelecer o serviço. Nós temos serviço de telefonia que também é muito capenga e bastante caro, que fizeram esse mito de que ia melhorar. Nós temos a água, a Sabesp privatizada, que está muito a desejar. Enfim, nós aqui em São Paulo, nós já deu para perceber, pelo menos para quem tem um bom senso, de que a privatização não é boa. As 6 que estão privatizadas está muito longe de ter um serviço de qualidade adequada, né, aqui dentro do serviço educacional. E agora, com a desculpa de que privatizar, ou seja, vir com esse sistema de porteira fechada, que é o nome que está sendo dado a essa palhaçada, onde as escolas vão, inclusive, contratar professor contratado sem vínculo, que pode ser remanejado ou perder emprego, às vezes, porque a gente sabe, gente, quando se fala professor perder emprego, muitas vezes a pessoa fala, mas o professor quer se sentir diferente das outras profissões. Professor é diferente das outras profissões, né? O rendimento, a eficiência da educação, ou seja, o índice, a nota que o aluno tira, passa pelo trabalho do professor, é lógico que passa pelo trabalho do professor, mas não depende só do trabalho do professor. Depende das condições de vida desse estudante, depende do compromisso da família, depende de um monte de coisa. É lógico que a escola e o professor está aí para isso, mas você não pode simplesmente medir um índice e bater o martelo, a culpa é do professor. A educação depende de instalação, depende de conforto. Nós temos salas de aula com péssimo conforto térmico, principalmente agora que nós estamos passando pelas mudanças climáticas. Nós temos a questão do currículo, que deve ser visitado, revisitado, analisado, transgredido, reanalisado, as transgressões, para ver se está valendo, se está funcionando ou não. O que eu quero dizer é que o currículo nunca deu e nunca dará conta sozinho. A educação é um negócio complexo, extremamente complexo. E quando a gente fala de educação no ensino, do ensino fundamental, que pega a pré-adolescência e a adolescência, a coisa tem ainda um agravante. A infância é complexa e a adolescência tem complexidades muito particulares e que é necessário muito cuidado, é necessário que o professor tenha vínculo com a escola, que ele tenha o máximo de tempo possível de convivência com essa comunidade, porque ele precisa conhecer a comunidade, ele precisa conhecer o aluno precisa conhecer seus professores, ter confiança, principalmente quando você está falando de adolescência, onde o indivíduo está se descobrindo, né? Está se descobrindo socialmente, se descobrindo a sua sexualidade,
tentando fazer planos, começar a entender o que é plano de vida, porque está saindo da infância e passando por uma nova etapa. E de repente a gente tem essa coisa horrorosa, essa ideia medíocre de que a educação pode ser resolvida com privatização. Eu já trabalhei em escola particular e tenho uma longa carreira em escola pública e posso garantir que está cheio, tem muita escola particular que são verdadeiras arapucas. Não entre nessa de achar que privatização por si só resolve o problema. Nós precisamos ter escolas bem equipadas, com conforto térmico, com conforto acústico, com laboratórios, com um currículo sempre em constante análise e debate. É necessário transgredir o currículo por vezes, trazendo o cotidiano para dentro da sala de aula. É necessário você ter uma educação que, ao mesmo tempo, tenha um olho na modernidade e não despreze a tradição. A tradição que eu quero dizer são os livros, leitura de livros. É necessário ler livros de vários estilos, principalmente os clássicos. Estou falando agora especificamente do ensino médio, porque no ensino médio também não demora muito, nós vamos começar a ter ter esse tipo de situação. Não bastando isso, ainda nós temos o fantasma da militarização, ou seja, tirar a autoridade do professor, tirar a autoridade do sistema, o estudante ele passa automaticamente, independente dos seus resultados, e tudo isso fica nas costas do professor, e de repente você vê um sistema que quer entregar principalmente a questão da disciplina na mão de militares aposentados, pessoas que não têm a menor noção do que vem a ser escola. Escola não é lugar de armas, escola é lugar de livros, é lugar de cultura, é lugar de esporte, é lugar de convivência, é lugar de respeito ao professor. E, por falar em respeito ao professor, reparem em que em nenhum momento esse tipo de conversa transita sobre as condições de melhoria salarial do professor. Engana-se você ao achar que escola particular paga melhor do que escola pública. Está cheio de escolas particulares que pagam menos, às vezes bem menos do que escola pública paga aos seus professores. A educação exige formação continuada, exige troca de experiência entre os pares, exige diálogo com a comunidade, exige olhar para o que está acontecendo no mundo, exige liberdade de pensamento, exige espaços de debate, exige democracia. E é muito triste a gente ver levarem a educação para esse caminho horroroso chamado privatização. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Beijo, fui.